quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Levante suas mãos e declare: ó Deus, te louvo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Te louvamos, Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, declare. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem. Ó Deus, te louvo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de... Declare, ó Deus. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti.
Aleluias. Nós louvamos ao Senhor. Quantos louvam ao Senhor pela gratidão? Aleluia, pela morte dele, através da morte do Senhor, através da morte de Cristo. A palavra do Senhor diz lá em João 3, 23, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então nós temos a certeza de, como igreja do Senhor, que nós temos uma esperança. Enquanto o mundo vive em crise, enquanto o mundo vive sem perspectivas, eu quero dizer para você que nós temos a esperança de uma vida plena com o Senhor aqui e de uma vida eterna que Ele conquistou na cruz por nós. Amém? Amém? Quantos creem nisso? Amém? É isso que nós vivemos. É para isso que nós vivemos. Essa é a nossa motivação. Amém? O que nos motiva a estar na presença do Senhor. Aleluia. Nós não merecíamos, mas o amor dele foi tão grande por nós e nos deu direito, aleluia, de crer, de que ele virá e virá nos buscar como igreja dele para um lar. Aleluia. E esse lar não vai haver pranto, não vai haver choro. Amém? Nós louvamos ao Senhor. Essa é a nossa esperança, de que a cada dia nós temos a presença dele aqui e teremos, aleluia, iremos morar constantemente com ele, estaremos na presença dele. Aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Declare: eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Declare: estrangeiro eu sou, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Declare: ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem.
Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Clamar, então vem. Declare bem forte. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Declare: o Rei está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Declara mais uma vez: o Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando,
Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluias, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Glória a Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta manhã, ao seu coração, ao meu coração. Oro para que você possa se abrir para aquilo que Deus quer falar. Hoje nós vamos conversar sobre o poder das palavras. Ao longo de minha vida cristã, ouvi muitas coisas a respeito do poder das palavras. Diante as muitas pregações que ouvi, cheguei a pensar que as palavras possuíssem um poder em si mesmas. Um poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Meu objetivo hoje é levá-los a compreender um pouco mais sobre este tema, o poder das palavras. Para isso eu quero convidá-los a uma reflexão a partir do texto de Mateus, capítulo 8, verso 5 ao verso 13. Hoje, diferentemente do último domingo, nós temos a luz, então você pode acompanhar aí pela tela, mas também, se você quiser, pelo seu aplicativo ou mesmo pela sua Bíblia tradicional. Mateus, capítulo 8, verso 5 ao verso 13. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? O texto que lemos nos diz que Jesus estava chegando à cidade de Cafarnaum, quando um centurião, um comandante do exército romano, se dirige a ele pedindo ajuda. Não para vencer uma batalha, nem para ser promovido a uma patente, que se diz, maior. Ele se aproxima para pedir ajuda por um servo, possivelmente um servo que trabalhava em sua casa. A narrativa nos mostra que Jesus curou o paralítico apenas por meio de algumas palavras. Jesus não foi até a casa deste homem. Jesus não tocou sobre este homem. Ele apenas liberou uma palavra. A Bíblia narra muitas outras passagens que mostram o
poder das palavras. Certa vez Jesus disse a uma figueira, para que ela nunca mais produzisse fruto. E quando ele voltou com seus discípulos, no outro dia, seus discípulos ficaram admirados, pois a figueira estava seca, diz o texto, até a raiz. Através destas passagens bíblicas, nós podemos ver claramente que as palavras pronunciadas por Jesus tinham poder. A pergunta que precisamos fazer é: o poder estava nas palavras ou em Jesus que as pronunciou? A primeira afirmação que eu quero fazer hoje é que o poder está na autoridade de quem as pronuncia e não nas palavras em si mesmas. O centurião era um homem acostumado a receber ordens e dar ordens. Ele compreendia que uma pessoa revestida de autoridade deveria ser obedecida, pois possuía um poder delegado a ele pelo Império Romano. Mateus capítulo 8, versículo 9 diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. As pessoas não se sujeitavam a ele só por causa das palavras. Elas não se sujeitavam a ele só porque ele dizia vá, então elas iam. Mas se sujeitavam a ele porque este homem estava revestido de autoridade do Império Romano. Ele era um representante do Império Romano. Da mesma forma, Jesus também estava revestido de autoridade, conforme nós podemos ver em Mateus, no capítulo 28, verso 18. Jesus diz as seguintes palavras: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus fazia suas obras na autoridade que o Pai lhe havia conferido, como Messias, o ungido de Deus. O Espírito de Deus estava sobre Jesus, lhe conferindo poder e autoridade. Não eram as palavras de Jesus em si mesma que tinham poder. Era Jesus que estava revestido de poder. De tal forma, por exemplo, que uma mulher com hemorragia há anos tocou-lhe na aba de sua veste e saiu poder, virtude. E ela ficou imediatamente curada. Não foi liberada uma palavra, foi liberado poder. Jesus estava revestido de poder. Todo o universo e todo o mundo espiritual obedecem a Jesus, pois ele está revestido de autoridade, e essa autoridade lhe foi conferida pelo Pai. E segundo diz a própria Bíblia, chegará o dia em que todo joelho se dobrará a esta autoridade. Ele é a própria fonte de poder pela qual todas as coisas foram criadas. O centurião entendeu que Jesus era Senhor sobre os homens, sobre os espíritos e sobre todo o universo. Ele entendeu que Jesus era o comandante do reino de Deus, possivelmente porque ele já havia ouvido a respeito de Jesus e de seus muitos milagres. Por isso, ele disse a Jesus: basta que diga apenas uma palavra. As palavras não têm poder em si mesmas, nem a fé tem poder em si mesma. Se assim fosse, não teríamos mais pessoas doentes. Não teríamos mais pessoas brigando com a balança, insatisfeitos com seus corpos,
nem malhando, né? Feito louca todos os dias. Bastaria nós ordenar o que desejássemos ao nosso corpo e pronto. Mas as coisas não são assim. Ninguém emagrece afirmando que irá emagrecer. Já vi muita gente afirmando isso. Aliás, quando termina o ano, todo mundo faz isso, né? Esse ano eu vou emagrecer 3 quilos. Termina o ano, está mais 3 quilos a mais. Por quê? Porque as palavras em si não têm poder. Ninguém fica mais saudável apenas dizendo que irá ter uma saúde melhor. As coisas não acontecem só porque você liberou uma palavra com fé. Hoje existe um grupo de cristãos que dão às palavras um poder que elas não possuem. Os cristãos adeptos desta tendência gostam muito de usar o termo palavras proféticas. Estes acreditam que o mundo e também suas vidas irão melhorar porque elas liberaram uma palavra profética. Liberam palavras proféticas das mais diversas. Na verdade, o que chamam de palavras proféticas são confissões positivas. Uma nova roupagem, uma nova cara. Elas acreditam que por simplesmente declararem algo, aquilo acontecerá. As palavras só têm poder quando estão sustentadas por um poder que transcende elas mesmas. A palavra de Deus só tem poder porque ela é sustentada pelo próprio Deus, que é em sua essência poderoso para fazer tudo o que desejar. Nada é impossível para Deus. Grande parte das profecias ditas por aí não se cumprem, porque não foram ditas por Deus, mas por homens. Homens até mesmo cheios de fé nas palavras que saem de seus próprios corações. Muitas vezes desejos, até bonitos, expressões que estão na sua alma, mas que não foram realmente liberadas do trono de Deus. Contudo, estas pessoas não têm poder em si para dar sustentação às suas palavras, e por isso elas não se cumprem. Grande parte das profecias ditas por aí são ditas a partir da alma e do coração e do sentimento dos próprios homens. As palavras dos profetas de Deus se cumprem porque Deus dá sustentação a estas palavras. Não porque elas possuem poder em si mesmas, mas a própria Bíblia diz que Deus zela em cumprir a sua palavra. Uma palavra que vem do coração de Deus, gerada no coração do homem, proferida por este homem de Deus, esta palavra se cumpre porque Deus dá sustentação à sua palavra. Mas não é a palavra em si que tem poder. A segunda afirmação que eu quero fazer nessa manhã é que o poder das palavras está no quanto você as absorve em seu coração. E eu queria que você prestasse atenção nisto. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos ensina o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando nós lemos atentamente Provérbios 18, logo perceberemos que o texto está tratando de relações humanas, relações de compatriotas. Dentro deste contexto de relações humanas, a língua
pode ser tanto usada para a vida quanto para a morte. Isto é, ela pode tanto abençoar, fazer pessoas crescerem, quanto ela pode ser maldição, fazerem pessoas morrerem. Tudo depende de como a usamos, de como expressamos as palavras e com qual intencionalidade as expressamos. Tiago também nos adverte a respeito do poder da língua. Em Tiago, capítulo 3, verso 8 ao 10, diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago, assim como em Provérbios 18, está falando do poder que as palavras exercem nas relações humanas, entre irmãos, cristãos. Ele está escrevendo aos cristãos. A língua pode ser um instrumento para bendizermos a Deus, o glorificarmos, o adorarmos, mas pode ser, segundo Tiago, também um instrumento para amaldiçoarmos uns aos outros, para nos ferirmos mutuamente, e dessa forma ferirmos o corpo de Cristo. Tiago diz que não pode ser assim. Não podemos adorar a Deus e ao mesmo tempo ferir os seus filhos. Precisamos usar nossa língua para bendizer o nome de nosso Deus, abençoarmos uns aos outros, produzirmos vida a todos quanto pudermos. A língua deve ser um instrumento para vida, para abençoar. Eu creio que seja relevante dizer que o poder das palavras em nós, o efeito delas em nós, são diretamente proporcionais ao valor que damos à pessoa que a proferiu. E ao quanto então nós absorvemos desta palavra. Uma palavra, ela pode nos destruir ou nos impulsionar à vida, dependendo de quem a proferiu e do quanto nós acolhemos estas palavras em nossos corações. Entenda, por exemplo, o que eu vou falar. Eu vou tentar dar um exemplo. Uma pessoa desconhecida, alguém a quem você não atribui muito valor, não faz parte, talvez, da sua relação de amizade, de intimidade. Esta pessoa, por alguma razão, te chama de imprestável e de burra. Então, no momento, sei lá qual, ela vira para você e diz: você é imprestável e burra. Você provavelmente irá ficar irada na hora. Ninguém gosta, né, de ouvir tais palavras. Mas, logo, logo, irá ignorar e esquecer estas palavras. Porque aquela pessoa não tem um valor para você, a ponto de você, então, se sentir ameaçado ou ferido, de forma que logo você acaba por esquecer. Mas, se alguém a quem você atribui um valor real, por exemplo, seu pai, sua mãe, quem sabe até mesmo, alguns atribuem valor ao chefe, enfim, a quem você atribui um valor. Mas eu vou pensar na figura paternal, né? A figura pai e mãe. Chama você de imprestável e burra. Por alguma razão, você pode ter feito algo errado, e na ira sua mãe vem e lhe chama: você é imprestável, você é burra. Possivelmente, você irá remoer estas palavras e abrigá-las em seu coração. Com o tempo, elas destruirão sua alma
seu relacionamento com seus pais, sua capacidade de realizar coisas e fazer melhor do que você faz, pois você vai passar a se ver como uma pessoa imprestável e burra. Você passa a viver aprisionado por essas palavras e muitas vezes você vai cometendo mais erro porque você fica tentando vencer estas palavras que estão em seu consciente e inconsciente muitas vezes. Porque você absorveu aquilo, porque sua mãe e seu pai têm um valor para você. E quando alguém que tem um valor profundo para você lança palavras, você acaba muitas vezes absorvendo estas palavras. E quando acolhemos então palavras destruidoras, de maldição, e deixamos que isso cresça em nossa alma, elas nos destruirão certamente. E roubarão de nós a liberdade e a felicidade. Elas nos paralisarão, nos matarão interiormente se não as lançarmos fora de nossas vidas. Não deletarmos isso de nossas mentes, dos nossos corações. As palavras de maldição, então entenda isso, ela tem poder sobre a sua vida se você deixar que elas tenham. Se você acolher estas palavras. Creia no que Deus diz a seu respeito e não no que as pessoas dizem sobre você. Viva apoiado no que Deus sente por você, no amor que Ele tem por você, e não no que os outros dizem por você. Caminhe, trilhe a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre tudo quanto Ele diz a você, a respeito de você e sobre o que você deve ser e fazer, e não sobre o que as pessoas ou a cultura de nossos dias falam de você. Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não te abençoou com bênçãos terrenas. Te abençoou com bênçãos espirituais, conforme podemos ver no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, guarde o que eu vou te dizer, você não é uma pessoa burra, ignorante, imbecil, um zero à esquerda, você não é feia, desprezível, imprestável. Pelo contrário, você é uma bênção de Deus. Deleta estas palavras de maldição, de destruição de sua vida. Jogue fora toda palavra de maldição que você acolheu até hoje em seu coração. Perdoe quem as lançou. Perdoe. Assuma a partir de agora quem de fato você é em Cristo Jesus. Você é alguém abençoado, abençoada com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? É a Bíblia que diz: você é um abençoado, você é uma abençoada. Você é alguém de grande valor para Deus, ao ponto dele entregar seu único filho por você na cruz. Você tem a mente de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você, você é morada do Deus vivo. Todas as palavras de Deus, todas as promessas de Deus se cumprirão em sua vida, quando Jesus vier novamente e estabelecer o seu reino para sempre. Portanto, diga para você mesmo: eu sou um abençoado. Eu sou uma abençoada de Deus. Amém? A terceira afirmação que faço hoje é que o poder
das palavras está diretamente ligado à sua espiritualidade. Preste atenção. Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É incontestável que vivemos em meio a uma grande batalha espiritual. Nós, a igreja de Jesus, vivemos uma batalha espiritual. Eu e você vivemos nesta batalha. Muitos cristãos preferem viver ignorando esta guerra espiritual. Mas ignorá-la não faz com que ela deixe de existir. Ela continua existindo, o apóstolo Paulo está dizendo. Por outro lado, muitos outros cristãos dão tanta ênfase a esta batalha espiritual travada nas regiões celestiais, segundo Paulo, que se tornaram vítimas de manipulação destes espíritos malignos. Vivem presos a ensinos e doutrinas de batalhas espirituais que não têm base bíblica alguma. São dois extremos. Paulo, primeiramente, ele nos ordena a nos vestirmos com toda a armadura de Deus, pois ele sabe que estamos numa batalha espiritual, e é o que ele está afirmando. E somente então, revestidos da armadura de Deus, podemos vencer as ciladas do diabo. A armadura de Deus é, na verdade, se você depois ler todo o texto, a arma espiritual para vencermos o inimigo de nossas almas. Precisamos praticar cada item da armadura. Então ele vai falar de justiça, ele vai falar do cuidado com a sua mente. Você precisa ter cada uma disso, cada uma dessas armas, né, firmadas. Viver cingido com a verdade, fé, enfim. Depois vocês veem, eu não quero adentrar na armadura em si, mas nós precisamos viver, né, tudo aquilo que está nessa armadura. A sua espiritualidade, ela determinará o desfecho dessa batalha espiritual. A sua espiritualidade vai determinar o desfecho dessa batalha. Bom, logo depois dele dizer que nós estamos então numa batalha, que precisamos nos revestir de armadura contra as ciladas do diabo, ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, ou como diz outra versão, não é contra carne e sangue. Ele faz essa afirmação porque somos tendenciosos a lutarmos contra o que enxergamos. Nós somos tendenciosos a trazermos a batalha espiritual para o campo pessoal e terreno. Passamos a ver o outro como nosso agressor. Aqueles que assim procedem demonstram uma espiritualidade rasa, fraca, pequena. Quando fazemos isso, pecamos. Porque todas as pessoas, todos os seres humanos são alvo da graça do nosso Deus, do seu amor. Cristo morreu na cruz, segundo a Bíblia, por todos os homens, por todos os seres humanos. Portanto, precisamos amar as pessoas e acolhê-las com suas imperfeições e falhas. Perdoá-las quando nos ferirem. Mas nunca devemos lutar contra sangue e carne. Nunca devemos lutar contra as pessoas. Pois, volto a dizer, todo ser humano é o alvo do amor de Deus. Cristo, quando foi levantado, diz a Bíblia, na cruz, ele atraiu toda a humanidade, todos os homens nele para a salvação. Então, atacar um ser humano é ferir a glória de Deus, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E todo ser humano é alvo do amor e da graça de Deus. Agora, atacar um cristão, atacar um crente, é ferir o corpo de Cristo. Por fim, Paulo afirma que precisamos lutar contra os poderes
e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existem duas linhas de interpretação destas palavras de Paulo. Eu vou mencioná-las aqui. Diz assim, a primeira dessas linhas é que Paulo está nos chamando a lutar contra todas as forças espirituais do mal. Ele está se referindo ao exército de anjos caídos, que por causa do pecado estabeleceram um poder sobre a terra. Segundo essa interpretação, nós não lutamos contra os seres humanos e nem contra os governos humanos. Lutamos contra o exército espiritual de Satanás. A segunda linha de interpretação é que Paulo pode sim estar aqui se referindo a poderes e autoridades humanas, aos governos estabelecidos sobre as nações, nos chamando a lutarmos contra o sistema que governa o mundo e que se encontra dominado pelas forças espirituais do mal. Palavras essa confirmada também pelo apóstolo João, né? Que o mundo jaz no maligno. Paulo, então, estaria nos chamando para uma batalha não pessoal, não carnal, e isso ele está dizendo, não é contra carne e sangue, mas é uma batalha espiritual contra os sistemas de governos humanos estabelecidos e dominados pelas forças das trevas, pelos espíritos malignos, né? Seja como for, a interpretação que você achar melhor. O que Paulo de fato está dizendo é que a nossa luta não é contra as pessoas, não é individual, ela não é pessoal. Não podemos trazer a luta para este campo pessoal. A nossa luta é contra as forças das trevas que dominam o nosso mundo. É isso que ele está dizendo. E se a sua espiritualidade, eu volto a dizer, for rasa, fraca, você irá reagir às adversidades da vida, às tribulações do dia a dia, atacando as pessoas que ao seu olhar te feriram ou que você julga terem te tratado com injustiça, terem falhado com você. Você não compreenderá que a sua luta não é contra elas, pelo contrário, você irá jogar nelas toda a sua ira. Então você vai passar a difamá-las, a tratá-las como inimigas. Muitas vezes vai fazer fofocas. Então, você terá caído na cilada do diabo. E passará a promover divisão no corpo de Cristo, ferindo os filhos de Deus. Se a sua espiritualidade for profunda, forte, vamos dizer, consistente, você irá reagir às adversidades da vida, às tribulações do dia a dia, perdoando e acolhendo com amor as pessoas que te ferirem, como Jesus nos disse. Se alguém te fizer andar 1000 milhas, ande 2. Se alguém te bater na sua face, dê o outro lado, dê a outra face. Ore pelo seu inimigo. Ele diz. Então você vai acolher. Porque você sabe que a sua luta não é contra o indivíduo, a pessoa em si, contra a carne e sangue. Você irá orar a Deus para que estas pessoas ainda encontrem em você amor, bondade, para que possam ver Cristo em você. Você se humilhará nas mãos de Deus e confiará que um dia Ele te honrará no tempo certo. As palavras de sua boca que sair dos seus lábios não serão para maldizer. Pelo contrário, serão para abençoar. Até mesmo aquele que te difama.
Porque o próprio Senhor Jesus nos ensina essa verdade. Nós devemos abençoar, bendizer aqueles que nos amaldiçoam ou que falam mal de nós. E é dessa forma, então, que você vencerá o diabo. Você não vai vencer o diabo entrando numa guerra pessoal com ele. Essa é as armas espirituais de Deus. E assim você continua promovendo a unidade do corpo de Cristo. É assim que nós precisamos viver. Eu teria muito para falar sobre esse tema. Mas eu vou terminar essa mensagem tentando mostrar isso de uma forma mais pessoal um pouquinho, tá? Pessoal, quando eu digo, não é pessoal para mim, né? Eu digo, para a gente conseguir entender isso de uma forma mais clara, essa ação do inimigo, eu vou tentar traduzir isso. Eu quero encerrar, então, descrevendo como ele age sutilmente, trazendo sugestões em nossas mentes de palavras. E o único propósito do inimigo é destruir a nós e a unidade do corpo de Cristo. Satanás, ele lança sobre a mente de uma pessoa setas inflamadas, diz o apóstolo Paulo. Palavras com o fim de acender a ira desta pessoa por alguém. Ele usa um fato ocorrido, pode ser um fato real. Ou ele vai usar uma fofoca, ou ele vai usar uma mentira, porque ele é o pai da mentira, para despertar a ira no coração de uma pessoa. Então ele lança setas, flechas, diz o apóstolo Paulo, sobre a mente dessa pessoa. E essa pessoa então começa a absorver estas palavras em seu coração, em sua mente. Ela começa a abrigar este sentimento. A ira, a amargura, começa então a crescer no coração dessa pessoa, na sua alma. E aí então, ao invés dessa pessoa perdoar e buscar reconciliação, ela vai armazenando. E com o tempo, cheia então de rancor, ela começa a despejar sua amargura a outros, atacando e agredindo com palavras de ira, difamação, de maldição. A pessoa a quem ela fez alvo, então, de sua amargura. E neste processo que o diabo começa, tanto o ofensor quanto o ofendido acabam sendo destruídos pelo inimigo. E aí eu quero dizer algo. Você pode ser esta pessoa amargurada, está sendo usada pelo inimigo. Quando não vigiamos, acabamos caindo nas ciladas do diabo, atacando as pessoas e ferindo-as. Ao fazermos isso, nós damos início a um processo de divisão, de contendas, de fofoca, espalhando então nosso rancor e amargura por todos os lados, quando deveríamos estar fazendo todo o esforço para conservarmos a unidade do corpo de Cristo, pelo vínculo da paz, diz a Bíblia. Se cairmos nessa cilada, pecamos contra o corpo de Cristo. Ferimos então a unidade do corpo. Você precisa compreender que o seu inimigo não é a pessoa que te feriu, seja na igreja, no seu trabalho, na sua família, não sei. Não é. Não é aquela pessoa que te tratou com injustiça. O seu grande inimigo é o diabo, que lança essa seta sobre alguém e muitas vezes fazendo com que essa pessoa guarde rancor a respeito de você. A pessoa que te feriu é um ser humano, como você, que falha e que pode ter agido sugestionada pelo inimigo ou não. Você deve perdoá-la e acolhê-la. Lembre-se, ela é o alvo do amor de Deus. Por outro lado, talvez você seja aqui a pessoa atacada e ofendida. Da mesma forma, eu digo a você, perdoe e acolha as pessoas que te
atacaram, que te feriram, que te traíram, difamaram, perdoe. Não alimente sua alma com as palavras de difamação e ódio lançadas a seu respeito. Do contrário, você vai cair na cilada do diabo. Não importa o que levou essa pessoa a te atacar. E não importa se você acha injustos os ataques dela. Antes de levar sua oferta a Deus, você precisa se reconciliar com ela, conforme Jesus nos ensinou. Eu quero deixar aqui as palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Se você estiver ali para adorar a Deus e se lembrar que o seu irmão, alguém tem algo contra você, diz o texto, deixa a sua oferta, deixa esse momento de adoração e vai primeiro se reconciliar. Nós não podemos deixar o corpo de Cristo ferido. Nós precisamos viver a unidade perfeita que Cristo estabeleceu na cruz. E nós só fazemos isso quando nos perdoamos uns aos outros, quando nos acolhemos uns aos outros. Portanto, não importa. Essa é a verdade da Bíblia. Se você é o ofensor ou ofendido, você não pode acolher em seu coração palavras contra o seu próximo. Seja ele seu familiar, talvez você possa estar vivendo algo na sua casa, seja ele seu amigo, seu colega de trabalho, ou seu irmão em Cristo. Isso é o que o diabo quer. Rancor, amargura. E ele vai lançar palavras em sua mente, com o fim de envenenar seu coração. Não dê a estas palavras poder. Não abrigue estas palavras no seu coração. Seja qual a razão que for. Se há algo a fazer, busque a pessoa que for. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu irmão, seu sobrinho, pode ser alguém da sua casa, pode ser um colega de trabalho, como eu disse, pode ser da escola. Se existe algo que está, te ferindo aí dentro, procura a pessoa, conversa com ela, se acerta. Tudo para que você e para que o corpo de Cristo seja saudável. Não dê às palavras poder. Por isso, eu disse, é a sua espiritualidade que vai fazer a diferença. Feche os teus olhos. Deus amado e eterno, nós queremos clamar ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, e eu peço por mim, começar por mim, a sermos pessoas que profiram palavras de bênção. A sermos pessoas que profiram palavras de bênção aos nossos familiares, aos nossos amigos no trabalho, aos amigos do lazer, aos nossos irmãos aqui. Que a gente sempre possa, Senhor, ter palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que construam. Eu oro para que o Senhor nos ajude a vivermos a unidade plena que foi conquistada por Cristo na cruz. E que, sustentados, não pelo poder de nossas palavras, mas sustentados pelo poder que há em Ti, as nossas palavras produzam vida. É o que nós pedimos, Senhor. No nome de Jesus. E assim, vencemos o inimigo para a Tua glória. O Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar? Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.